E lá fui eu para este culto, numa quinta-feira com meu esposo. E chegamos lá, aquela irmãzinha nos recebeu na porta, toda vestidinha de branco. Parecia aquelas irmãs da Assembleia de Deus. Eu me lembrava que quando eu era criança, na frente da rua que eu morava, no Rio de Janeiro, lá no bairro do Flamengo, passava sempre umas irmãzinhas, né, da Assembleia de Deus, com aquelas roupas todas bem comportadas, de golinha alta, manga comprida, lá embaixo, de preguinha. E aquela irmã me abraçou e começou a falar em línguas estranhas, e eu não entendi nada, eu já fiquei assim meio com o pé atrás. E eu entrei no culto, naquele lugar, a igreja era assim, toda branca, assim como esta igreja, tudo arrumado, tudo lindo, as cortinas brancas, e a igreja estava cheia, 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 cheia. E eu pensei comigo, plena quinta-feira, né? 3 horas da tarde, e o povo está tudo aqui, esse povo não tem o que fazer. Porque eu gostava muito de questionava Deus, eu questionava muito. Mas a igreja estava tão cheia, eu baixinha, eu queria ver o que estava acontecendo. Era a curiosidade do jornalista, que o jornalista ele é curioso. E ali eu arrumei um lugarzinho, uma cadeirinha ali na frente, lá vou eu, pedindo licença, fura aqui, pega ali, estica aqui, sentei na cadeira. Parece que a cadeira estava me esperando ali. E eu sentei naquela cadeira. E aí começou aquele louvor, começou os corinhos, daqui a pouco a igreja estava pegando fogo, e o povo estava todo lá, e tinha gente que falava em mistério, e eu comecei a ficar apavorada. Eu disse, eu entrei, foi na macumba. E eu comecei a me tremer, eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Onde é que eu vim parar? Queima Jesus, está repreendido, Senhor, me tira daqui. E eu não conseguia levantar da cadeira, as pernas tremiam igual vara verde. E de repente desceu aquele homem do púlpito, veio na minha direção, e ele me levantou daquela cadeira, e ele falou comigo, e eu fui levada ao pó. E eu caí naquele chão frio, mas eu não perdi a minha consciência. Da cintura para baixo eu não sentia nada, e eu estava consciente. E de repente eu comecei a contemplar uns homens todos vestidos de branco ao meu redor, e eu disse, mas de onde veio estes homens? Eu pensava comigo, e eles estavam ali trabalhando no meu corpo, e eu queria levantar, porque que vexame, eu estava no chão da igreja. E de repente, quando eu consegui me levantar dali, aleluia, eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus naquele lugar. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, bailei 30 minutos na ponta dos pés no Espírito, fui para casa embriagada, e ali fui ficando cada vez mais embriagada, e daquele dia em diante a minha vida mudou. E o meu filho até dizia assim, a minha mãe virou crente, agora está fanática e ficou maluca, porque não entendia nada, e também eu estava ali naquele movimento, e eu não entendia o movimento. E Satanás, como ele é muito sujo, ele lança a seta da dúvida, da incredulidade, para que a pessoa venha duvidar do Espírito de Deus, para que a pessoa não venha crer que realmente é o Espírito Santo que está nela. E eu comecei a orar ao Senhor, e eu disse, Senhor, tu sabes que eu servia ao diabo, tu sabes que ele não pode mais fazer parte da minha vida, mas eu quero que o Senhor fale comigo na sua palavra, se o que eu estou sentindo, se o que eu tenho verdadeiramente é teu, é o teu Espírito. E o Senhor me concedeu um estudo de 19 páginas de Gênesis, Apocalipse. O Espírito Santo de Deus abriu para mim a palavra, e eu consegui ler e entender e discernir a palavra pelo avesso. Foi algo tão tremendo, louvado seja o nome do Senhor, que naquele momento Satanás caiu por terra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu continuei trabalhando, e às vezes tinha que mentir por força da profissão, muitas vezes, mas eu tinha um demônio, um espírito do consumismo. Eu ganhava muito dinheiro,
gastava muito dinheiro, comprava sem precisar. Eu comprava, eu gostava de comprar, de ir para sair. Se eu entrasse no mercado, se fosse comprar 2 coisas, eu vinha com carrinho. Se fosse para um shopping, eu voltava cheia de sacola. E comprava o que não precisava, eu não usava nada daquilo. E um belo dia, eu estava fazendo um devocional, porque todas as manhãs antes de sair, eu lia a palavra, meditava na palavra. E naquele dia, aleluia, estava um céu muito azul, um azul forte, um dia muito lindo. E algo me chamou a atenção no céu, era um ponto branco. E aquele ponto branco foi crescendo, e ele foi chamando minha atenção. E eu me levantei para olhar o ponto branco, que de repente era um leão que estava voando. E aquele leão, ele era branco, 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 chegava a ser azulado, os olhos de fogo. E quando eu dei conta, ele caiu na sala assim, ó, aterrissou na sala e eu não vi mais nada. Ali eu fui arrebatada e eu não sabia para quem estava ali, só estava o meu esposo. A situação dele deve ter ficado assim, surpreso, mas depois eu soube que já haviam avisado para ele, olha, que eu ia passar por um arrebatamento e tal. E ali eu fiquei, e aquele leão me levou. E me levou e foi me levando, subiu, e eu fui contemplando terras, cidades, lugares, e aquela comunicação, a comunicação do Espírito, ela é mental. Ela não é oral nem verbal, não é de palavras, as palavras não saem dos nossos lábios, é tudo em comunicação pela mente, pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E ali então ele falava comigo e me mostrava os lugares por onde eu ia passar. E de repente ele me tirou aqui deste mundo. De repente eu contemplei o planeta Terra, e eu escorreguei daquele leão, e eu fui rodando, caindo. Entrei por um lugar assim que pareciam aquelas manilhas grandes assim, mas só cabia eu ali, e era todo revestido de algo pegajoso assim, escorregadio, e eu fui escorregando por aquele lugar numa velocidade tremenda. E de repente, quando eu cheguei no fim daquele túnel, uma porta se abriu para mim, e ali estava o anjo do Senhor, que chegou para mim e disse: vem que vou eu te mostrar o inferno. E ali eu entrei naquele lugar. E quando eu entrei naquele lugar, eu me deparei com uma cena trágica, horrível. Um lugar lúgubre, um lugar quente, um lugar, ai Jesus, um lugar enfumaçado, um lugar que tem um mau cheiro, que não existe aquele mau cheiro em todos os lugares por onde eu já passei. Eu fico assim observando, não existe, não tem nada que possa definir. Aquilo é um fedor horrível. E naquele lugar estavam vidas em celas, 150, 200 em cada cela, mas era muita gente, muitas celas, muitos lugares ali naquele lugar. E aquelas vidas estavam sendo afligidas por milhares de demônios de todos os tamanhos, tipos. Tem demônio que ele é pequenininho, ele fica do tamanho de uma formiga. E era aflição, era choro, verdadeiramente pessoas pedindo socorro, gritando, chorando, algo horrível. E eu olhei aquilo tudo, e aquelas vidas estavam sendo afligidas conscientes, porque no inferno as pessoas, as almas, elas não perdem a consciência. E ali os demônios vão lembrando o que elas faziam aqui neste mundo, como elas eram, e eles vão afligindo, e elas estão lá afligidas dia e noite. Daquele lugar o anjo me levou em outro departamento, assim, no outro lugar, abriu-se outra porta, e ali já estavam celas menores.
Nestas celas eu comecei a contemplar pessoas conhecidas, autoridades, pessoas da música, do mundo cultural, artistas, tinha padres, eu contemplei o arcebispo e fui olhando pessoas que eu conhecia, pessoas que eu já tinha estado quando elas estavam aqui neste mundo em vida, e elas ali eram afligidas por mais demônios, um número menor de pessoas e mais demônios afligindo.